Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Agora deixa eu te perguntar uma parada. Você estava falando de psiquiatra, tal. Eu não sei se para você é um problema falar isso e tal, mas tipo assim, você teve... Eu lembro que no começo, lá quando a gente se conheceu, agora você tá bem melhor. Mas você era um cara mais, tipo, meio noiado, assim, com as paradas. Eu não sei se era alguma parada, tipo, uma bipolaridade, ou era algum transtorno de humor, que é alguma parada que você era muito impaciente com umas paradas muito nada a ver, e etc e tal, e às vezes você tinha um pensamento muito autodestrutivo, caralho, é Se quatro. conhecer, né, cara? Porque eu me conhecia menos, eu comecei a me conhecer mais recentemente, entendeu? Então acho que é muito disso, assim, eu acho que bipolaridade, ansiedade, depressão, existem muitas doenças psicológicas que é até difícil de você chegar num diagnóstico, porque tem muita coisa que camufla. Sim. Então, os meus pais, assim, eu não vou falar que a gente é paupérrimo e tal, assim, que a gente, porra, na miséria, mas assim, eu vejo meus pais trabalharem pra caralho, assim, meu pai, porra, quase esculachado no trabalho dele, minha mãe quase esculachada no trabalho dela, pra gente ter uma vida minimamente razoável, e as pessoas ainda achavam que eu era rico, enfim. Vi o quanto eles se matavam de trabalhar, o quanto eu me matava de estudar, e sabe, eu ainda tô assim, quando eu me sinto mal ainda é um pouco disso, que assim, caralho, ainda não cheguei lá, sabe? Sim, Sabe aquela busca pelo like que nunca chega? Uhum. Então eu tinha muito disso, né? De tipo assim, pô, quando é que eu vou conseguir? Quando é que vai chegar a nossa hora, né? Uhum. Então eu sempre fui muito insatisfeito. Então sempre quando eu faço alguma coisa, eu sempre, porra, não, porque é isso aqui que vai mudar minha vida e tal. Então eu tinha muito disso. Hoje em dia eu tô aceitando um pouco mais as coisas como são. Ah, tá tendo tiroteio, que não me acerte, sabe? Então, esse barulho aqui de moto, beleza, pelo menos não é um funk o tempo todo rolando. Uhum. Às vezes quando é o funk, pô, pelo menos não é um tiro. Então, tipo assim, sim. Quando era um funk com tiro, pelo menos, tá. Mas, sabe, a gente tentar aceitar mais as coisas como são. Eu tinha um pouco dessa dificuldade. Eu idealizava muitas coisas. Sim. E isso é um veneno. Isso pra depressão é um inferno, né? Você idealiza uma coisa e quando você não alcança aquilo, pô, cara, então assim, eu já tentei me matar, né, algumas vezes, já tive, porra, crises muito fortes, já passei por... Isso que eu ia te perguntar, a depressão, vamos falar de depressão, porque, tipo, nos últimos meses eu tenho sentido um pouco mais. As pessoas não sabem, porque muitas pessoas acham que a depressão é frescura. A depressão física, né, quando ela atinge o teu físico, a depressão doía pra você? Então, cara, eu vou te falar como... Porque cada pessoa vai ter sua própria experiência, né? Eu vou falar da minha em particular. Nas fases mais depressivas, onde a depressão ela atingiu forte, e para eu passar esse momento foi apenas com remédio, né? Porque tem aquilo, eu falei mais cedo que eu não gosto do remédio, mas o remédio ele tem a importância dele. Sim, assim como a dipirona tem pra tirar a tua dor de cabeça, tu vai ter também um remédio pra, né, com diclofenac, uma dor física, você vai ter um... Sim. Nossa, cheirei o álcool todo Tu agora. precisa realmente de um remédio de vez em quando. Então teve momentos na minha vida que só o remédio pra me tirar daquela fase. Sim. O que eu sentia? Eu sentia um cansaço muito forte de não querer me levantar, sabe? Assim, um negócio de você ficar num estado e não ter força pra sair dele. Sono muito forte. Sono mortal, assim. Só quer dormir. Não quer mais fazer nada. E as coisas perdem paladar. Você realmente perdeu o paladar mesmo, de você comer uma coisa e não sentir o sabor. Se fosse hoje ia dar uma merda. Sabe, de você não sentir o sabor das coisas. De você tocar uma punheta e não sentir prazer na hora de gozar. Porra, Sabe que loucura é essa? Você só sentiu o espasmo da gozada, mas não sentiu um... você não sentiu prazer, sabe? Você realmente perder a capacidade de sentir prazer. Isso é um transtorno psicológico. Sim. Então, Então eu tive momentos que eu passei por isso mesmo, assim, que foi muito forte. E aí nessas épocas é que você começa a ter uns pensamentos autodestrutivos do tipo assim, pô, pra mim, eu não digo pra todo mundo, que eu pensava assim, cara, se é para viver assim pro resto da vida, eu prefiro a morte. Sim, é porque você quer acabar com o sofrimento. Não é porque você quer se matar pra chamar atenção. Não é às porque vezes, você quer... mas às vezes... Tinha vezes que essa questão de se matar pra chamar atenção é mais um grito de ajuda também, sabe? Isso acontece. Porque tem a diferença da ideação suicida
que eu já tive fase de me cortar, mas sem querer me morrer de fato, mas só de me cortar. Só do autoflagelo. Autoflagelo. Que é a ideação suicida. Você não quer se matar, mas você quer... No meu caso era tirar a dor, né? Com outra dor. Com outra dor, pra disfarçar, Sim, é. né? Tá com dor de cabeça, você tá um tijolo no pé pra parar a dor de cabeça. Tipo isso. Aham. Então eu já passei por isso. Então, e aí depois, isso que é o foda, que vem uma vergonha de tu olhar o teu pulso todo cortado. Você tem marca até hoje, não? Cara, até tem, mas tá muito pequena, você não vai ver. Essa daqui não é, não? Não, essa aqui não. É assim, não sei se tu consegue Isso aqui enxergar. foi a briga com a Pantera lá que você falou. Não sei se tu consegue enxergar aqui. É, ó. bem leve, bem de leve. Bem de leve, bem de leve, né? Bem de leve. Isso aqui foi no começo do ano, inclusive. Então, tipo assim... E dá muita vergonha, né? Aí na época eu usei camisa de manga comprida, né? Pô, um calor, verão infernal. E eu saí de camisa com frio, com calafrio. Então, tipo assim... Então aí vem aquele sentimento de culpa, remorso. E, cara, nessas horas você começa a ficar com a mente muito deturpada mesmo. Então, assim... Aí, repara, por que eu tava passando por isso? Porque eu comecei a botar um padrão, um patamar eu comecei a querer atingir um padrão na minha vida que eu não ia alcançar de imediato. Exatamente. Cara, eu pirei São a as cabeça. próprias frustrações do tempo do mundo moderno, né, cara? Cara, no começo do ano, cara, eu entrei numa espiral negativa muito forte. Sim. Né? Porque assim, sempre quando chega o final do ano, eu entro numa depressão muito forte. Eu não sei. Tem estudos que falam que o calor, ele realmente impacta um pouco as pessoas e tal. Aí uma coisa que eu faço geralmente no verão é viajar pra lugar frio. Ah, por isso que tu vai pra neve, né? Se tu for olhar, O pato migrando pro sul. se tu for olhar meu Instagram, tu vai ver que eu sempre no verão eu tô num lugar frio. Desde 2016 eu tô num lugar frio no verão. Essa pode crer. Então, essa aqui ano passado eu exagerei, fui pro Canadá, velho. Nossa No senhora. inverno. Caralho. Eu descobri que o celular abaixo de menos 20 graus, ele desliga. E repara, quando que eu descobri isso? Quando um cara se matou. Um cara se jogou no metrô do Canadá. Aí ele se jogou no trem, no trilho. Aí morreu. E aí o trem fechou. O metrô fechou. Aí eu tive que andar. Andei 1 hora mais ou menos assim pra achar. Aí eu botei o GPS pra achar o local que eu tava hospedado. Puta merda, o telefone não O funciona. telefone desligou, olha. E aí lá, uma parte que eu tava falando francês, e meu francês macarrônico, eu não sabia me ver. Cara, foi foda. Eu tô até lá até hoje tentando me achar. Nossa, que merda. Então, mas aí sabe uma coisa que choca, assim, que dói, assim, que faz eu acordar um pouco pra vida? É isso, quando eu vejo uma pessoa que se mata. Tem 2 suicídios que me comovem até hoje. Que é o do vocalista do Linkin Park. do Linkin. Esses 2. O dele e o do amigo. Chris Cornell. Sim. São os 2 suicídios que mais me comovem até hoje. Sempre que eu penso... O do Charlie Brown também, o Chorão, não sei se ele... O Robin Williams também me machuca também. O do Robin Williams foi com asfixia. Não foi asfixia autoerótica. Eu acho que ele foi com cinto mesmo pra se... Eu já me enforquei também, né? E uma coisa bizarra que eu descobri me enforcando é que o homem realmente fica com o pau duro quando se enforca. Pois é, cara. Acho que a asfixia autoerótica, ela, tipo, é uma parada que a galera faz... Tem muita gente que faz mesmo pelo prazer. E quando morre é tipo um acidente. Bizarro. É porque ele apaga e não consegue acordar pra tirar o cinto. É muito louco, né, cara? Coisa, não, é bizarro. Teve até uma situação, cara, eu não sei. Amigo teu? Tô ligado. Não, mas tem vários amigos que se mataram que... Nossa, bravo. Sério, seríssimo. Ou se mataram ou se drogaram até morrer. E, tipo, Chorão, que cheirou, tipo, não quer saber? Eu vou cheirar a porra toda e foda-se. Pum, Sabe um tipo de suicídio que eu, assim... Que se um dia eu morrer assim, eu deixo aqui registrado e falo pra vocês que é suicídio, porque eu sou muito bom de volante, eu dirijo muito bem. Sim. E então, assim, se eu morrer num acidente de carro frontal, é suicídio. Isso é um tipo de suicídio muito comum de acontecer. Sim, é. Que é o que? O cara, ele tem vergonha de se matar, de então se ele matar. bota a culpa num acidente. E aí ele comete alguns acidentes. Então tem alguns acidentes que são suicídios. O cara porra numa árvore, num caminhão. Exatamente. Então tem muita... Eu conheci eu saí com uma menina uma vez que ela tinha tratamento com um psiquiatra, que ele passou também por uma fase difícil e ele ia se matar assim. Que ele falou pra ela. Porque ele, como psiquiatra, ele tinha vergonha de se matar por causa dos pacientes, porque olha o impacto que ele ia gerar nos pacientes. Tem vários prédios muito altos que tem um sistema de segurança de grades e tal para evitar que as pessoas pulem. O Empire State nos Estados Unidos é assim. No começo não tinham grades enormes. Hoje você tem grades enormes que para você subir é um desafio. Teve uma semana que eu fiquei assim, essa semana eu vou me matar. Teve uma semana que eu falei, essa semana acabou pra mim. Chegou. Eu tava muito decidido a cometer suicídio.
escrever carta é muito clichê, mas acontece, que você quer deixar a última mensagem. Exatamente. Gravei áudio, eu comecei a arquiteturar tudo, assim, tava tudo planejado direitinho, já, essa semana vai acontecer. Aí naquela mesma semana, um cara pulou de um prédio muito parecido, lá na faculdade, o cara pulou de um prédio, aí se matou. Aí na hora que ele se matou, deu um choque, assim, aí eu parei pra refletir, eu fico... Então, sabe, quando isso acontece, assim, faz eu refletir. Tem um poema de uma série no Netflix, uma série chamada BoJack Horseman, não sei se tu conhece. Sei, Aí acho que foi na última temporada que o BoJack ele também sofre de depressão pra caralho, tem abuso de drogas, tem todo um histórico ali pesadíssimo. É uma série muito pesada, inclusive. Sim. É bizarro, é um desenho, né? Assim. E aí tem um poema que é o The View from the Halfway Down, que é o quê? É o cavalo, né? Que é o Secretariat, né? Não é o Secretariat, eu esqueci o personagem. Enfim, é um personagem que ele comete suicídio porque ele foi pego no doping. E aí a vida dele acabou e tal, pá, e ele pula da ponte lá, e aí, pá, essa é a morte dele. Aí num episódio, o BoJack, ele revê todas as pessoas que morreram, que fizeram parte da vida dele. E aí nesse episódio, ele tem um poema que ele começa a falar, né, que ele tá num dia bonito, ensolarado e tal, pá, tem uma vista linda, maravilhosa, e aí ele pula, e aí ele começa a falar que no meio do caminho ele muda de ideia, né, e aí no poema, né, ele fala, não, eu mudei de ideia, eu quero, por favor, eu quero voltar e tal. Então isso é uma das coisas que mais me impacta, assim, que eu fico refletindo, que é de eu começar... O arrependimento no meio do caminho. Porque pior do que o cara que morre no suicídio é o cara que sobrevive, né? Pois é. Porque o cara que sobrevive, dependendo de como ele sobrevive, ele fica que numa merda merda. fodida. Então tem muita coisa. Então assim, e antes, né, eu não tinha muito apreço por como meus pais se sentiriam. Isso é foda. Então quando eu passei pelo episódio de me enforcar, foi a primeira vez que meus pais viram de cara, assim. Foi quando eles se lidaram com a minha depressão, de cara, né? Porque até então eles não tinham entendido a força do que eu sentia. Sim. Então sempre foi um grande tabu isso lá em casa, assim. A minha mãe era com quem eu conversava mais, mas pro meu pai, não era que ele achava que era frescura, mas ele não entendia. Sim, Que ele assim, caralho, por que esse garoto tem isso? Sim. Sabe? E ele se sente impotente, que ele fala, cara, o que eu posso fazer? Porque dá uma impotência, dá uma frustração muito grande da pessoa. Exatamente, ela é totalmente ignorante para aquilo. Né? E mais do que isso, o que eu posso fazer pra mudar? Inerte. Tu não sabe. E aí quando, né, eu tava voltando em mim, assim, que meus pais me viram, que eu vi meu pai desmaiando, que eu vi minha mãe entrando em prantos, que aí eu percebi... A dor que não era só tua, né? Cara, aí aquilo dali deu um... Porra,